Deus te trouxe aqui só para te lembrar da casa da aliança. Deus tem aliança com cada um dos que estão aqui nessa noite. Deus não te fez nascer por obra do mero acaso. Deus projetou, firmou uma aliança na eternidade com a tua vida, com a tua história. Mas pastor, não estou vivendo esta aliança. Talvez não esteja vivendo por situações que aconteceram na tua vida, mas nessa noite o Senhor está te lembrando. O rei não se esqueceu desta aliança que tem com a tua história, e nessa noite está te chamando de volta para se assentar na mesa com ele. Então, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, eu faço essa leitura na Nova Versão Internacional, na NVI. Quem achou, diga amém. Se você não tem a NVI, acompanhe no telão. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Versículo 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Meus amados, eu quero ministrar uma palavra nesta noite que tem como título: o rei não esqueceu da aliança. O rei não esqueceu da aliança. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de alianças. Se você já teve o privilégio de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia ela é marcada por alianças de Deus com o povo. A Bíblia é um livro de aliança. Desde o Éden até o Calvário, Deus vai se revelar para a humanidade como Deus que faz promessa e cumpre a sua palavra. Nós vamos ver isso quando ele chama Adão e Eva para cuidar do jardim. Ele faz uma aliança. Adão e Eva tinham um único compromisso nesta aliança. Todas as vezes que nós temos uma aliança entre duas pessoas, estas pessoas formam um pacto tanto de responsabilidades como de garantias. Quando eu firmo uma aliança com alguém, eu tenho garantias, eu tenho direitos, mas eu tenho também responsabilidades. Nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, Deus vai firmar alianças em determinados momentos da história do ser humano, e todas estas alianças, tanto o ser humano tinha garantias como tinha responsabilidades. Quando Deus firma um pacto com Adão e Eva, Deus deu todas as garantias para Adão e Eva. Deus deu o jardim, Deus deu o mantimento, Deus tudo que Adão e Eva precisavam para subsistir ali no jardim, todo o conforto, toda a segurança, principalmente a comunhão com o Todo-Poderoso, Adão e Eva possuíam. A única responsabilidade que Adão e Eva possuíam neste pacto, nesta aliança, era obedecer a um pedido do Senhor. O Senhor fala para Adão e Eva: olha, tudo foi preparado para vocês, antes de vocês serem criados, porque eu só criei vocês no 6º dia da criação. Antes de vocês serem criados, eu criei todas as coisas. Eu criei o sol, eu criei a lua, eu criei a terra, fiz separação entre terra, entre mar, criei peixes, criei tudo, criei as relvas, criei os frutos, tudo está pronto, tudo foi preparado para vocês. Eu peço somente uma coisa de vocês: vocês podem usufruir de tudo que está no jardim, somente do fruto que está no meio do jardim vocês não
comerão. Ou seja, neste pacto, nesta aliança que Deus faz com Adão e Eva lá no jardim, a única responsabilidade, o único compromisso do homem era não comer do fruto que estava no meio do jardim. Nós conhecemos que eles desobedeceram, quebraram o único compromisso que Deus pediu que eles mantivessem, que foi obedecer e não comer desse fruto. Mas a Bíblia Sagrada não se encerra aí. Depois de Adão, o Senhor chama Noé, o Senhor chama Abraão, o Senhor chama Moisés, o Senhor chama Davi, e finalmente ele vai cumprir, ele vai completar o seu trabalho na face da terra, através da nova aliança, na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. É por isso que quando nós estamos na ceia, quando nós estamos ministrando o cálice, nós ministramos o cálice, nós vamos dizer, este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue, porque todas as outras alianças que vieram antes de Jesus foram quebradas pelo próprio homem. Então, quando nós chegamos na nova aliança, em Cristo Jesus, nós temos a aliança completa. Portanto, meus amados, as alianças na Bíblia Sagrada mostram este fio condutor que Deus não esquece daquilo que Ele promete. Toda aliança que Deus firmou, todo pacto que Ele firmou com o ser humano, Ele tinha uma responsabilidade, Ele tinha um compromisso e Ele tinha uma palavra, uma promessa, e Ele cumpriu todas estas promessas. No texto que nós acabamos de ler, de 2 Samuel capítulo 9, nós encontramos uma das mais belas ilustrações destas alianças. Imagine só, meus amados, esta cena. Um homem marcado pela a tragédia, vivendo esquecido, carregando uma deficiência que impedia dele andar. Esta era a condição de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel, aquele rei poderoso. A palavra vai dizer que na terra de Israel não tinha ninguém do tamanho de Saul. Ele era o maior, ele se destacava entre os seus pares. O texto vai dizer que a nação de Israel, quando era colocada em forma, todo mundo ficava do ombro de Saul para baixo, porque Saul era impotente, Saul era poderoso. Então nós estamos falando aqui do neto deste rei, este neto chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, herdeiro de um trono que já não existia mais. É esta figura, meus queridos, que nós estamos mencionando aqui. A sua vida, a vida de Mefibosete, ela, de maneira muito trágica, ganhou um outro sentido aos 5 anos de idade. Porque aos 5 anos de idade, Mefibosete, ele vai sofrer uma tragédia muito grande. Porque no mesmo dia, em um mesmo dia, aos 5 anos de idade, Mefibosete, ele vai perder o seu pai e o seu avô em uma guerra, em uma invasão. Então, no mesmo dia, Mefibosete vai perder o seu pai Jonatas e vai perder também o seu avô, o rei Saul. Nesta invasão, a sua criada, a sua ama, aquela que era responsável por cuidar de Mefibosete, atribulada, angustiada, desesperada com tudo que estava acontecendo no reino de Israel, ela corre. E o texto e a história vai dizer que nesta corrida, quando ela sai com Mefibosete em seus braços, ela cai. E quando ela cai, os carros do exército inimigo passam por cima das pernas e dos pés de Mefibosete. E dali então, além de perder o seu pai e o seu avô em uma tragédia horrível de guerra, ele também fica aleijado de ambos os pés. Meus queridos, esta é a história de Mefibosete. A partir de então, ele vai passar os seus dias, vai se resumir em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, meus amados, significa terra sem pão, uma terra esquecida, uma terra distante, uma terra seca, longe da glória, longe do palácio, longe de toda dignidade. Mas até que um dia, alguém inesperadamente lembra-se de uma aliança, lembra-se de uma promessa, lembra-se de um pacto que foi feito há alguns anos atrás. Quem é este? É Davi. Davi vai lembrar de um pacto, Davi vai lembrar de uma aliança que fez com o seu melhor amigo chamado
Jonathan, porque quando ele estava ainda com seu melhor amigo, eles fizeram pactos, eles fizeram uma aliança. Antes de tudo isso acontecer, dessa tragédia acontecer, Jonathan chega para o rei Davi, já sabendo que ele herdaria o trono, ficaria com o trono. Ele chega para Davi e diz assim: Davi, promete-me uma coisa. Eu sei que eu não vou herdar o trono. O meu pai é o rei. Pela lógica, eu deveria ser o rei. Mas eu sei que eu não serei rei, porque existe uma promessa sobre você. A promessa não está sobre a casa do meu pai. A promessa não está sobre a minha vida. A promessa está sobre você. Jonathan sabia desta promessa. Então ele chega para Davi e diz: Davi, se lembra da minha casa. Quando eu não estiver mais aqui, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da minha herança. Davi jurou para Jonas. Davi fez ali um propósito. Davi fez uma aliança. Davi firmou um compromisso, um pacto com Jonas. Jonas, não se preocupe. Não importa onde eu estiver. Não importa se você estiver vivo ou não. Eu vou cuidar da tua descendência. Eu vou cuidar da tua casa. Eu vou cuidar dos teus. Por isso, esta mensagem, assim como era o retrato de Jonatas, aponta também para nós. Porque essa não é apenas uma história de um aleijado em Israel, meus amados. Essa é a nossa história. Porque nós fomos marcados por uma queda. A queda de Adão e Eva nos atingiu. A queda de Adão e Eva também nos marcou para sempre. Nós estávamos caídos, nós estávamos esquecidos, nós estávamos distanciados da presença, da comunhão. Mas o Senhor que nos criou e nos formou, Ele não esqueceu da aliança que fez com o homem lá no jardim do Éden. Por mais que o homem tivesse caído, tivesse se distanciado, o Senhor se lembrou da aliança e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E hoje nós vamos aprender através desta história, através da história de Mefibosete, como que a graça de Deus nos tira da vergonha e nos coloca para sentar-se à mesa com o rei. Porque quando nós olhamos para a história de Mefibosete, nós não vemos mérito nenhum em Mefibosete. Não é porque Mefibosete tinha algum tipo de mérito na sua vida que ele foi chamado para se assentar à mesa com o rei. A única coisa que trouxe Mefibosete de uma cidade esquecida, de um lugar esquecido, de alguém esquecido, para estar assentado na mesa com o rei todos os dias, foi uma aliança. E é sobre esta aliança que nós vamos pregar aqui nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é o que nós já falamos aqui. A queda, ela nos marcou para sempre. O que é que significa, pastor? Assim como a queda marcou Mefibosete para sempre, aos 5 anos de idade, nós também fomos marcados para sempre, quando Adão e Eva caiu lá no jardim. Pastor, mas eu não pequei, mas nós herdamos o pecado de Adão lá no jardim. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai falar, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, todos estão afastados, destituídos da glória de Deus. Ou seja, a queda do homem nos marcou para sempre. Mefibosete tinha apenas 5 anos quando perdeu seu pai e o seu avô na batalha. Mefibosete tinha apenas 5 anos quando, em meio à fuga, a sua ama deixou cair. Isso representa a condição do homem. Em Gênesis capítulo 3 o homem cai, o homem perece. Em Gênesis capítulo 3 o homem perde a coisa mais importante que ele tinha, e não era o jardim, era a presença do Senhor. Porque o texto de Gênesis vai nos falar: ao atardecer, quando o sol estava baixando, o Senhor visitava o ser humano no jardim. O Senhor descia no jardim e começava a caminhar no jardim. Um texto é muito enfático, que naquele grande dia, meus queridos, que o homem peca, o homem cai, e o Senhor está vindo visitar Adão. E Deus começa a perguntar: Adão, onde tu estás? Aquela presença, aquela comunhão foi perdida. Meus amados, o que nós temos de mais precioso não era o nosso carro, não é a nossa faculdade, não é uma conta bancária recheada de dinheiro. O que nós temos de mais precioso é a nossa comunhão com o Senhor. Se for tirada a nossa comunhão com o Senhor, nós não temos nada, porque nós podemos perder
perder tudo, podemos perder bens materiais, podemos perder saúde, mas enquanto nós tivermos a nossa comunhão com Deus, nós temos tudo. É por isso que o mundo não consegue entender a alegria do crente, porque o crente está passando pela luta, está passando pela prova, mas o crente está glorificando, está exaltando, está na presença do Senhor na igreja, exaltando ao Senhor. E você olha, esse crente não tem problema, esse crente não passa nenhuma dificuldade, mas ele está enfrentando a luta, está enfrentando a prova. E por que ele está alegre? Porque ele sabe que ele tem o principal, que é a presença do Senhor na sua vida. O pecado nos deixou espiritualmente aleijados, meus queridos. O pecado nos deixou incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Adão e Eva foram expulsos do jardim, perderam o acesso à presença de Deus. Nós podemos ignorar até a nossa fragilidade, mas não podemos nos esquecer que nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Nós não temos condição nenhuma de nos levantar espiritualmente por conta própria. Este texto de Mefibosete nos aponta exatamente isto. Mefibosete não tinha condição nenhuma de se erguer, de se colocar por conta própria lá onde ele foi estar, que foi no palácio, para se assentar à mesa do rei todos os dias. E por que ele foi para lá? Por causa de uma aliança. Meus queridos, você está machucado, talvez você está ferido, talvez o pecado machucou o teu coração, machucou o propósito que Deus tem na tua vida, e você tenta se levantar, tenta se erguer, já tentou de todas as formas e não deu resultado ainda. Sabe por quê? Porque só a presença do Senhor pode te erguer, pode te levantar, somente quando o rei se lembra da aliança, e ele escolhe, aponta para você e te manda chamar você de volta. Somente quando ele faz isso é que você consegue se levantar novamente. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o pecado, ele nos levou para uma terra de esquecimento. A tragédia que aconteceu na vida de Mefibosete, tudo isso que aconteceu com ele, o levou para estar numa terra que ninguém se lembrava dele. 2 Samuel 9:4, que foi o texto que nós lemos, o texto é muito enfático dizendo: e estava morando em Lodebar. Lodebar, como eu já falei, uma terra que significa sem pasto, sem palavra. É um lugar de pobreza, esquecimento, isolamento. Mefibosete, por mais que fosse neto de um rei, estava vivendo como alguém insignificante. Às vezes a gente se comporta dessa forma: é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Pastor, mas é porque você não me conhece. Eu sou importante, eu sou isso, eu sou desembargador, eu sou promotor, eu sou. Nós não somos nada, meus amados. Se o rei não lembrar de mim, de você, nós ficaremos esquecidos na terra do esquecimento, na terra que não tem pasto, na terra que não tem palavra, na terra que não tem pão. Não adiantou nada Mefibosete ser neto do rei, ser filho de príncipe. Foi preciso o rei se lembrar da aliança. Você só vai se levantar, você só vai se erguer quando você se lembrar que precisa voltar para o centro da aliança que Deus tem com você. Isso significa, meus amados, que a nossa condição de pecador, ela nos afasta de Deus. Mesmo tendo sido criado para viver uma vida de glória, para viver uma vida portentosa, que era o caso de um neto de um rei, ele estava esquecido, porque a condição, o pecado manchou, afastou e levou Mefibosete para viver uma terra de esquecimento, sem propósito, vazio, um deserto de alma. Meus queridos, e às vezes nós estamos passando por isso, sabe? Às vezes nós mesmos nos colocamos nessa situação de deserto. Às vezes você está na casa do Pai, tem pão, tem mantimento, mas aí por desobediência, por dureza de coração, você escolhe se afastar. Não, mas que agora eu quero viver aquilo que o meu coração deseja. É só olhar a condição do filho pródigo em Lucas capítulo 15. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, não lhe faltava nada. E por que ele tomou aquela atitude? Porque ele queria viver a sua própria vida. O filho pródigo representa
representa, meus amados, exatamente a figura do homem que caiu lá no jardim. Ele queria viver uma vida autônoma, por si mesmo. Ele chega para o seu pai e diz: pai, me dá parte da herança que me cabe, porque eu vou viver de acordo com o meu coração. E o filho pródigo foi para longe, até quando tudo acabou e ele se lembrou: na casa do meu pai, eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Porcos era o animal mais impuro para o judeu, e o filho pródigo estava desejando comer a comida que os porcos estavam comendo. Foi só então que ele caiu na real. Às vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para que a gente possa cair na real da desgraça que está a nossa vida. Deus está falando ao teu coração nessa noite, dizendo: enquanto você está longe da presença, da aliança que Deus tem com você, você vai afundar cada vez mais. Foi assim com o filho pródigo, meus amados. Ele se afundou cada vez mais. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo. Enquanto tinha dinheiro, tinha fama. Enquanto tinha dinheiro, estava cercado de pessoas ao seu redor. Mas quando acabou o dinheiro, foi-se embora os amigos, foi-se embora a fama. Ele foi trabalhar na pocilga, mas ali, quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou da casa da aliança. Deus te trouxe aqui só para te lembrar da casa da aliança. Deus tem aliança com cada um dos que estão aqui nessa noite. Deus não te fez nascer por obra do mero acaso. Deus projetou, firmou uma aliança na eternidade com a tua vida, com a tua história. Mas pastor, não estou vivendo esta aliança. Talvez não esteja vivendo por situações que aconteceram na tua vida, mas nessa noite o Senhor está te lembrando: o rei não se esqueceu desta aliança que tem com a tua história, e nessa noite está te chamando de volta para se assentar na mesa com ele. Talvez você esteja em Lodebar espiritualmente falando, distante, emocionalmente quebrado, socialmente invisível, mas o rei ainda se lembra da aliança que fez com você. Pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha história. O meu pai nem queria me ter. O meu pai e a minha mãe me tiveram por um acaso. Eu nasci por uma obra do acaso. Eles até quiseram me tirar ainda no ventre da minha mãe. Minha mãe até pensou em nem me ter. Talvez a sua história seja algo parecido com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não estivesse nos planos do seu pai e da sua mãe, mas você já estava no plano da eternidade de Deus. Deus tem uma aliança com a tua história, meu querido. Deus tem um propósito para concretizar através da tua vida e da tua história. Talvez você esteja quebrado emocionalmente falando, como estava Mefibosete, distante, esquecido, mas Deus te trouxe aqui para lembrar você, para te chamar de volta e para te dizer: eu ainda me lembro de você e da aliança que eu tenho contigo. E aí nós chegamos exatamente na terceira parte dessa mensagem, que é o rei que não esquece da aliança. No capítulo 9, versículo 3, Davi vai fazer uma pergunta que é a mesma pergunta que está e deve ecoar no nosso coração, da lembrança de um Deus que não esquece desta aliança. O rei faz uma pergunta, meus amados, para Ziba: resta alguém na casa de Saul para que eu use de bondade? Olha só, esse texto é muito, ele tem um apontamento, e aqui nesse texto, Davi ele vai representar essa tipologia de Deus, que se lembra da humanidade. Mefibosete somos nós, quebrados, esquecidos, manchados pelo pecado, mas aqui nós temos um Deus que lembra. Davi ele vai dizer e vai usar exatamente essas palavras: resta alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele. É esta pergunta que Davi faz. Davi buscou Mefibosete não por mérito dele, mas por causa da aliança.
graça. Isso revela o caráter da graça, porque a graça não é porque nós merecemos. A graça que foi derramada sobre mim e sobre você, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos cheirosos, não é porque você tem um cabelo liso, um cabelo super cacheado, não é porque você se veste bem. A graça não está alinhada com nada do que nós temos, fazemos, pensamos, contribuímos, diferentemente de alguns segmentos religiosos que acham que a salvação vem por mérito. Por mais que eu ajude, por mais que eu contribua, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu ajudo outras pessoas, mais eu vou chegando perto da salvação. Não é isso que a Bíblia ensina. A palavra vai falar que a salvação não é pelas obras, é pela fé na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, é pela graça. Davi não vai escolher e chamar Mefibosete para sentar à mesa com ele por causa dele. Não é porque Mefibosete tinha algo especial, não era por causa do nome de Mefibosete, mas foi por causa da aliança que ele fez com o seu pai há alguns anos atrás. Sabe por que Deus te chama nessa noite? Não é porque você é merecedor, não é porque você dá oferta, não é porque você dizima, não é porque você vem à igreja todos os dias, mas é pela graça. E a graça, meus amados, ela é um favor que nós não merecemos. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele nos amou, Ele escolheu nos amar antes mesmo de nós um dia se voltar para Ele. Ele escolheu nos amar. O apóstolo Paulo, e esse é um dos textos que mais me chama a atenção, ele vai escrever dizendo: porque Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Deus escolheu, Deus decidiu amar a mim e a você. Como assim, pastor? Pois é, eu também não entendo. Não dá para entender este amor. Não dá para entender a dimensão dessa graça. E eu vou explicar para você. Talvez você não esteja compreendendo a dimensão, a amplitude e a profundidade dessa graça, mas eu vou clarear para você. Deus nos amou, mesmo sabendo quem nós era. Porque quando você vem para a igreja, quando você chega aqui e fala com o pastor vê só a sua cara. O pastor vê só a tua roupa. O pastor vê só a gravata. O pastor vê só o paletó. O pastor vê só a paz do Senhor. O pastor vê só o sorriso. Mas o Senhor nos conhece por dentro. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe dos nossos pensamentos iníquos. Ele sabe dos nossos pensamentos maldosos. Ele sabe o que habita no nosso coração. Ele sabe do pecado que está lá dentro. Ele sabe muitas das vezes que nós poderíamos fazer o melhor e não fazemos. Ele nos conhece por dentro. Mesmo assim, na eternidade, Ele nos escolheu amar a mim e a você. O que tem de bom em nós? Nada. Mas Ele escolheu nos amar. E o que é isso? É graça. É favor que nós não merecíamos. Talvez você chegou aqui quebrado, abatido, mas Deus te chama nessa noite não pelo que você pode dar, mas porque Ele escolheu te amar do jeito que você é, com as suas falhas, com as suas faltas, mas Ele tem graça para derramar sobre a tua vida. E não só isso, Ele tem o Espírito Santo, que quando você atende a este chamado, o Espírito Santo entra na tua vida e te dá condição, te dá ousadia, te dá capacitação a viver de acordo com esta graça que Ele libera sobre as nossas vidas. Mefibosete, ele vai se apresentar, meus queridos, nesse dia como um cão morto, como alguém que não merecia nada. Essa é a nossa condição. Quando Mefibosete se ajoelha na presença do rei, Mefibosete escuta o rei dizendo: você é filho de Jonathan. Por causa dele eu vou devolver tudo. Por causa dele, por causa da aliança que eu fiz com ele, eu vou restituir as tuas terras. Você vai ter servos, e não só isso, você vai ter a minha presença todos os dias. Naquele momento, Mefibosete entende que ele não era nada. Se joga aos pés de Davi e diz assim: o que deu no teu coração para você se lembrar de um cão morto como eu? Assim deveria ser nós ao se achegar na presença do Senhor, meus amados. E o que acontece é algo
muito diferente. Às vezes nós se achegamos na presença do Senhor cheio de prepotência, cheio de arrogância, se sentindo a última bolacha do pacote. Mas é porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meus amados, se não for Deus na nossa vida, a graça dele, a misericórdia dele, nós nem estaríamos aqui. Tem pessoas aqui que não valia nada, que estava no mundo do crime, que estava se prostituindo, que estava roubando, que estava mentindo, mas o Senhor amou, mesmo você naquela condição que você estava, te abraçou, te encheu de graça, e hoje você está aqui, te deu vestes novas, te purificou, te santificou e te deu um novo nome. O que é isso? É graça, é favor que nós não merecemos. O chamado de Cristo não depende do que nós somos, não depende do que nós fizemos, mas depende da aliança que foi firmada na cruz do Calvário. E quando esta aliança ela é lembrada pelo rei, acontece, meus queridos, a quarta parte dessa mensagem: a herança é restaurada. Versículo 7 do capítulo 9, Davi falando para Mefibosete, ele vai dizer: restituí-lhe todas as terras de Saul, seu avô. Porque além do medo que havia no coração de Mefibosete, porque naquela época era natural o rei eliminar qualquer linhagem que ainda estava do rei anterior, porque ele corria um risco daquela linhagem insurgir contra ele. Era um risco muito grande, porque ele estava mantendo vivo ainda alguém que fazia parte da linhagem real do rei anterior. Ele era o neto do rei Saul. Então, quando Mefibosete escuta o chamado do rei, Mefibosete atende porque era um chamado real. Mas se dependesse dele, ele não iria, porque no coração dele ele estava com medo. Talvez o rei descobriu que eu ainda estou vivo, eu sou neto de Saul, está me chamando para aniquilar toda a casa do meu pai, toda a casa do meu avô. Acabou-se a minha história, já estava esquecido, estava aqui como um cão morto, mas agora eu vou perder a minha vida. Então, quando Mefibosete se apresenta, ele vai chegar com medo, mas quando ele chega com medo, Davi já traz uma palavra de ânimo: se acalme, porque eu não vim te trazer aqui para te fazer mal, pelo contrário, eu te trouxe aqui para te fazer bem, porque além de eu me lembrar da aliança, eu vou restituir tudo o que pertencia à tua casa. Davi não apenas poupou Mefibosete, mas restituiu tudo o que havia sido perdido: terra, servos, dignidade. Em Cristo nós não recebemos apenas o perdão, mas nós recebemos restauração, adoção, herança eterna, comunhão. Meus amados, você sabe o que foi que Adão e Eva perdeu no jardim? Não perdeu somente o jardim, não perdeu somente o mantimento, mas perdeu o principal, que foi a comunhão com o Senhor. Mas na quarta parte dessa mensagem nós aprendemos que quando o rei se lembra da aliança, além do perdão, além de tudo aquilo que Mefibosete tem restituído, ele tem a sua herança restaurada. Meus amados, nós vamos ver isso na vida de José também. José, ele foi tirado e tirado da prisão, foi colocado como governador do Egito. Meus amados, ali aconteceu exatamente uma restituição também na vida de José. É um paralelo para você entender que quando Deus quer, Deus faz de uma hora para outra as coisas acontecer na nossa vida e na nossa história. Não precisa de muita coisa. Talvez você esteja vivendo um diagnóstico sem fim, um diagnóstico que não tem saída, um diagnóstico que para você e para as pessoas que te deram é ponto final, mas Deus está te dizendo: o ponto final quem dá sou eu. Talvez Mefibosete todos os dias escutasse: a tua vida acabou, você está esquecido, você é neto de rei, mas não vale nada. Mas a vida de Mefibosete mudou da noite para o dia, porque o rei se lembrou da aliança. Talvez a tua vida esteja acabada, destruída, casamento despedaçado, mas Deus é capaz de restituir a tua vida, a tua história,
história, o teu casamento, a chamada, o propósito, porque Deus nessa noite está te falando: eu me lembrei, eu me recordei, na verdade nunca esqueci da aliança que tenho contigo, e se você voltar para o centro desta aliança, você terá a restituição de toda a herança que estava pronta e preparada para a tua vida e para a tua história. Deus não apenas nos tira do pecado, mas nos dá um novo nome, uma nova identidade, um lugar de honra à sua mesa. Meus amados, isso aqui é tão extraordinário. Porque o crente, quando você olha para a tua história de anteriormente, era uma história que não tinha nada do que se orgulhar. Mas aí olha para você agora. Não tem aquele hino, olha eu aqui. Somos nós, meus amados. Cada crente aqui, nesta noite, quando olha para o seu passado, você pode cantar com alegria este hino. Quem era você antes de Cristo na tua vida? Não era nada, não era ninguém, mas Deus te achou lá no meio da imundície. Deus te achou lá no meio da podridão do pecado. Deus foi lá onde você estava. Deus foi lá no meio daquele lamaçal que você se encontrava. Te abraçou, te puxou de volta para se assentar na mesa com Ele. E aí nós chegamos na quinta parte dessa mensagem. Há um lugar à mesa do rei. No versículo 11 o texto vai dizer: Mefibosete comia sempre na mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Foi assim que Deus fez comigo e com você. Nós não éramos nada, mas Deus nos fez filhos dele em Jesus Cristo. Por meio de quê, meus amados irmãos? Por meio de quê? Talvez você possa perguntar. Por meio da adoção. Quinta parte dessa mensagem: há um lugar à mesa do rei. Esse texto é lindo, porque o versículo 11 ele vai dizer: Mefibosete comia sempre à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Quem éramos nós? O texto de Romanos vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas em Jesus nós se tornamos filhos de Deus. Às vezes nós saímos para evangelizar, e quando nós encontramos algumas pessoas, as pessoas falam assim: mas eu também sou filho de Deus, eu acredito em Deus, eu também sou filho de Deus. E é aí que as pessoas se equivocam, porque não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Como assim, pastor? Não, só são filhos de Deus, e isso está lá em João: aqueles que já confessaram a Cristo como Salvador. E todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador deu o poder de serem filhos de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus, mas quando você aceita Cristo como Salvador da tua vida, você ganha direito para se assentar à mesa, não como uma criatura, não como um convidado, não como alguém qualquer, mas como filho de Deus, por meio da adoção. Meus amados, esses dias eu estava vendo todos esses aspectos que envolvem a adoção. O amor de um pai que adota um filho, ele é igual, se não maior, ao amor de um filho biológico, porque um filho biológico, ele não escolheu estar ali, o pai não escolheu aquele filho que nasceu, ele ama, ele aprende a amar aquele filho, afinal de contas, nasceu das suas entranhas, saiu de si, ele aprende a amar, ele aprende a gostar. Mas um filho adotivo não, um filho adotivo tem todo um processo. O pai, ele não ama porque ele nasceu de si, não, ele escolhe, ele espera, ele vai lá, apesar de tudo, ele escolhe amar aquele filho adotivo. Assim somos nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, não foi porque nós não tínhamos outra escolha, não, foi Deus escolheu na eternidade amar a mim, amar a você. Talvez você se sinta abatido, triste, esquecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Pastor, ninguém me valoriza, sou esquecido, ninguém me dá valor, sou esquecido. Mas lembre-se de uma coisa: Deus nessa noite te convida para se assentar à mesa com Ele, porque há lugar na mesa do rei, mas não como um convidado qualquer, não como alguém sem significado,
mas Deus nessa noite te chama para se assentar à mesa com o rei, como filho do rei. Deus nessa noite te chama, se assenta e se torne filho do rei. A maior dádiva, o maior presente que Mefibosete recebeu naquele dia, não foi as terras que pertenciam à sua família, não foi os servos, porque o texto vai dizer que a partir dali Ziba, juntamente com a sua família, passou a ser servo de Mefibosete. Ele teve os servos restituídos, teve a dignidade restituída, teve as terras, as riquezas restituídas, mas isso não foi o mais importante. Sabe o que foi mais importante? Está no versículo 13, que foi o versículo que eu li com os irmãos. E todos os dias Mefibosete comia na mesa com o rei. Sabe o que é isso? Comunhão com o rei. Sabe o que é mais extraordinário que Deus nos dá nessa noite? Não é a chave de carro. Talvez, se eu estivesse aqui e começasse a dizer, eu estou vendo um anjo distribuindo a chave do apartamento novo, estou vendo um anjo distribuindo a chave do carro do ano que você vai receber, talvez isso alegrasse o seu coração. Mas sabe o que é mais importante que você poderia receber nessa noite? Não é a chave do carro do ano, não é a chave da casa do ano, não é a chave do apartamento novo, mas é a comunhão com o Senhor plena. É você saber que você vai colocar a tua cabeça no travesseiro nesta noite, e apesar de toda luta, apesar de toda dificuldade, você ter a certeza que tem um Deus que te abraça, que cuida da tua vida, que cuida das tuas necessidades, que apesar da luta que você está vivendo, que apesar do problema que você está enfrentando, que apesar da doença, apesar da prova, apesar de todos os revés que essa vida tem trazido para você, você tem a certeza que tem um Deus que não te desampara, que não te deixa só, que está contigo em todos os momentos, na luta, na tempestade, na abundância. Em todos os momentos você pode contar com Deus que não te larga, que não te abandona, que cuida de ti, que cuida da tua história, que te guarda, que vela pela tua casa, que vela pela tua família, que vela por você. Quem é esse, pastor? É o rei que não se esqueceu da aliança que tem contigo. Bora bacandaraço, Mefibosete era aleijado dos pés. Aquilo era uma das maiores vergonhas que Mefibosete tinha, porque se fosse no braço o manto cobria, se fosse no peito o manto cobria, mas nos pés, os pés o manto não cobria, porque o manto do judeu antigo ele vinha mais ou menos até o meio da canela. Os pés ficavam à mostra, os pés manchados, os pés tortos, os pés aleijados ficavam sempre à mostra. Mas eu vejo uma aplicação, meus amados, aqui tão sobrenatural, porque quando Mefibosete estava sentado na mesa com o rei, e talvez você não consiga compreender, e eu preciso explicar. A mesa daquele tempo era uma mesa baixa. Não era essa mesa que nós temos hoje, alta, com cadeiras. Era uma mesa baixa, uma mesa que as pessoas se assentavam meio que de maneira lateralizada, e as pernas e os pés ficavam por baixo dessa mesa baixinha. Sabe o que é isso? É que na mesa junto com o rei, o defeito de Mefibosete ficava coberto. Na mesa com o rei, a falha, aquilo que Mefibosete tinha mais de vergonha, ficava coberto. A mesa cobria a deficiência de Mefibosete. Quem olhava para Mefibosete não via a deficiência, não via o defeito, mas olhava e dizia: é mais um filho do rei. Quando os outros olham para você, não vê o pecado, não vê a deficiência. Ah, esse daí é um ex isso, é um ex aquilo. Esses dias eu estava no meu trabalho com uma certa pessoa, e essa pessoa passou por uma outra pessoa e disse assim: tá vendo aquele ali? É pastor igual a você, mas esse daqui não valia nada. Alguns anos atrás se prostituía, roubava, matava.
agora é pastor, agora está aí pregando. Só quem faz isso é o Senhor. O mundo olha, consegue ver a deficiência, consegue ver o defeito, consegue ver aquilo que fez de errado. Mas quando você está na mesa com o rei, quando você está aqui assentado na mesa com o rei, ninguém vê o teu passado, não vê o que você foi, o que você era, vê que você é um salvo, lavado, remido na graça do Senhor. Quem faz isso? A mesa do rei. Por isso nessa noite o Senhor te chama, vem se assentar como um filho do rei, porque quem olha para você aqui dentro não te vê como ex isso, como ex aquilo, mas te vê como um filho de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Essa ilustração de Mefibosete aponta exatamente para essa comunhão eterna na mesa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 vai apontar para esta comunhão que nós teremos eternamente. Os discípulos na última ceia, lá em Lucas capítulo 22, participando do pão e do vinho com o Senhor, estavam vivenciando exatamente esta mesma comunhão de estar à mesa com o rei. Uma mesa onde senta-se toda a família, todos reunidos. Ali não há diferença, todos estão assentados, assim somos nós. Outro dia eu escutei um pregador fazendo uma aplicação dessa mensagem, dizendo que no Israel antigo existia algumas mesas que eram parecidas com esse formato nosso, meio que retangular, algumas quadradas. Mas eu gosto de um formato que era muito utilizado naquela época, que era um formato redondo. Esse formato redondo aponta para algo muito sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando você tem uma mesa no formato retangular e você quer destacar alguém, onde que essa pessoa fica? Na ponta da mesa. É tanto que quando o pastor sai para comer com os irmãos dizem assim: pastor, senta na ponta da mesa, porque o Senhor é que paga. É misericórdia. Se você quer exaltar alguém, você coloca na ponta da mesa. Quando você vai visitar alguém, geralmente o chefe da família está sentado na ponta da mesa. Mas eu gosto dessa mesa no formato redondo, que era muito utilizada pelos judeus, porque nesta mesa redonda não tem ninguém em destaque. Nessa mesa redonda, todos estão no mesmo lugar, porque todos são iguais. O Senhor nos chama para se assentar na mesa com Ele, porque nessa mesa não tem o melhor, não tem o mais bonito, não tem o mais destacado. Todos nós somos chamados para se assentar como filhos de Deus. Na mesa da graça, nossas falhas ficam encobertas pelo amor de Cristo. Na mesa da graça, as nossas falhas estão encobertas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. A história de Mefibosete, meus amados, ela é a nossa história. Porque a história de Mefibosete é uma história de alguém que está caído, que estava machucado pela queda. Era a história de alguém que vivia em um lugar esquecido, vazio, de vergonha. Mas é a história de alguém que foi lembrado por um rei que não se esqueceu da aliança. Um rei que devolveu a herança, que devolveu a dignidade, que devolveu o lugar à mesa. E assim como Mefibosete, podemos dizer: quem sou eu para que o rei se lembre de mim? Mas a graça nos alcançou. A graça te alcançou nessa noite. E a mensagem para encerrar nessa noite é muito clara. Não importa onde você esteja, se você está no palácio ou se está em Lodebar, o Rei Jesus tem um lugar reservado para você na mesa nessa noite. Essa noite eu quero perguntar: tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar uma decisão de se assentar na mesa com o Senhor? Tem alguém nessa noite que não aceitou a Cristo ainda, e nessa noite ouviu a palavra e entendeu que precisa vir sentar na mesa com o Senhor? Não porque você mereça, porque você sabe que é falho, mas porque você entendeu que a mesa da graça está aberta para você. Glorifica ao Senhor que temos uma vida vindo à frente nessa noite. Ora bacana. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você
Você que está quebrado emocionalmente, vem aqui, eu quero orar pela sua vida também. Você que está afastado, vem aqui, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Deus tem aliança para você aqui nesse lugar. Hoje é noite de restituição. Louve ao Senhor nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Talvez o teu casamento esteja quase se acabando. Talvez a tua família esteja quase se despedaçando. Mas hoje é noite de restituição. E eu quero orar pela tua casa. Se você crê na autoridade desta palavra, sai do teu lugar e vem aqui à frente receber oração. Eu quero orar por você nessa noite. Se você crê que Deus tem restituição para a sua família também, sai do seu lugar e vem aqui. Deus tem restituição para a sua casa nessa noite. Louve ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Não poderá se comparar ao que Deus tem para fazer na tua vida. Oh Deus. Creia. Hoje é noite de restituição. Eu quero orar por essas vidas aqui nessa noite. Restitui, Senhor. Meus amados, quando eu estava em casa preparando esta mensagem, uma mensagem ela tem a interpretação dela que é única. Texto, ele não tem várias interpretações. Um texto bíblico, ele tem apenas uma interpretação. E a forma de interpretar o texto é pegar o autor do texto, pegar para quem ele escreveu aquele texto, e pegar a interpretação, compreendendo qual o sentido e por que aquele texto foi escrito. Só existe uma interpretação. Agora, a aplicação de um texto são várias. E quando eu estava fazendo a leitura desse texto, eu pedi ao Senhor: Senhor, existem várias formas de aplicar esse texto. E quando eu estava preparando esse sermão, o Senhor colocou no meu coração: você vai aplicar esse texto falando sobre do rei que lembra da aliança e traz de volta para a mesa da graça. Nessa noite nós temos uma pessoa que está aceitando a Cristo como Salvador da sua vida. O texto bíblico vai dizer que não há festa no céu, meus amados, quando você troca de carro, quando você ganha carro novo. Não tem festa no céu por isso.
Mas lá em Lucas vai falar que quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram nos céus. E nessa noite nós estamos festejando aqui, mas no céu também está em festa, porque um pecador está se arrependendo e confessando a Jesus como o Salvador da sua vida. Eu quero orar nessa noite. E eu quero orar nesta noite pela vida, apresentando a vida dele, confessando a Cristo como Salvador, apresentando todos que vieram aqui à frente também, com pedido de oração. Eu quero dizer que hoje Deus restituiu, aqui no nosso meio, dentro da sua casa, da sua família, tempos perdidos, família, emocional, casamentos. Você vai contar os dias e vai testemunhar do que Deus fez aqui nessa noite na tua vida, amém? Vamos orar. Nessa noite você está aceitando a Jesus, não é isso? Glória a Deus. A gente tem que confirmar, não é isso, irmã Vera? Irmã Vera está dizendo aqui que foi 1 ano de oração. A oração ainda tem poder, viu, meus amados? A oração ainda quebra corações aí. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu apresento a Ti, Senhor, todos os Teus filhos aqui. Mas eu apresento, Senhor, em Tuas mãos agora. Apresento agora seu irmão Azevedo, que nessa noite está confessando o Teu nome como Salvador e Senhor da história dele. Deus, a Tua palavra nos fala que naquele grande dia, todos que serão chamados para estar contigo vão ser aqueles que estão o nome escrito no livro da vida. E nessa noite tu está escrevendo o nome do irmão Azevedo no livro da vida, Senhor. Nessa noite o irmão Azevedo está fazendo parte, está se tornando, Senhor, um filho da eternidade, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu apresento o irmão Azevedo em tuas mãos, Senhor, porque a partir de agora, Senhor, ele não vai se governar, mas é o Espírito Santo que nessa noite entra na vida dele e vai, Senhor, tomar de conta da sua vida, dos seus pensamentos, das suas decisões, do seu coração. Ele não vai entender, não vai compreender, mas vai sentir o Espírito Santo transformando os pensamentos, as intenções. Deus dá direção para o irmão Azevedo a partir de agora. Nós apresentamos ele em tuas mãos, Senhor. Eu apresento a sua casa, a sua família. Eu apresento cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente, Senhor. Pai, toma em tuas mãos, Senhor. Eu quero apresentar em tuas mãos de maneira especial a família do irmão Valdir, Senhor. Toma em tuas mãos o teu servo, a sua casa. Deus, visita a casa do teu filho agora. Tu conheces, Senhor, o que o teu filho precisa, e não há nada impossível que tu não possa fazer, que tu não possa operar, porque o Espírito Santo é especialista em causas impossíveis. Eu apresento a ti todos os teus filhos que vieram aqui à frente. Eu apresento a família, eu apresento o casamento, eu apresento os filhos, eu apresento os negócios, eu apresento a saúde, eu apresento a vida dos teus servos em tuas mãos agora, Senhor. Dá vitória, restitui aquilo que o inimigo levou, aquilo que o inimigo, Senhor, roubou. Devolve quadruplicadamente, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te oro e já te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe, meus amados. Azevedo, conte conosco, viu?